Bem, Então, tá certo. Então, boa noite a todos. Eu sou Amanda Kozezinski. Então, hoje eu vou apresentar um artigo da série Como Eu Faço, que vai falar principalmente do manejo da intubação difícil, né? Esse artigo foi publicado, então, no dia 16 de maio de 2019, na Critical Care. O objetivo era justamente revisar a forma como os autores preconizavam uma padronização numa intubação difícil nos serviços deles. Lembrando que essa intubação teria que ser de um paciente que não estivesse em parada cardíaca, mas que estivesse dentro de uma UTI ou num serviço de emergência. Então, sempre num paciente crítico. Ele contou com 4 autores, todos de Nashville, em Tennessee, nos Estados Unidos. 2 dos principais autores, um deles é o Jonathan Dale. O Jonathan trouxe só algumas curiosidades dele. Antes de fazer medicina, ele fez química, né? Depois da medicina, então, ele se especializou na área de pneumologia e terapia intensiva. Acabou indo para a área da pesquisa, principalmente na parte de via aérea, de suporte ventilatório. E ele criou, inclusive, um grupo que chama Pragmatical Critical Care Research Group, que ele conta com 20 UTIs dos Estados Unidos e que compila dados para fazer grandes estudos multicêntricos. Então, o peso dele para a pesquisa é bem importante. E um outro autor foi o Wesley, que é do departamento, um departamento de emergência da mesma cidade. Então, eu dividi basicamente a aula em 6 tópicos. Inicialmente, eu vou revisar alguns conceitos básicos, a introdução. O artigo, ele divide numa dificuldade anatômica para intubação ou numa dificuldade fisiológica, e ele coloca uma padronização para a gente evitar erros, e daí a conclusão. Então, inicialmente, alguns conceitos só para a gente revisar, né, e reativar da memória, o que é uma via aérea difícil. Então, uma via aérea difícil é quando um profissional treinado vai ter dificuldade para intubar ou para manter a ventilação, ou os dois, tá? Já uma intubação difícil, que é o que a gente vai falar especificamente aqui no artigo, é quando por laringoscopia você tem que ter mais do que 3 tentativas ou demora mais do que 10 minutos para que a intubação realmente ocorra, tá? Aqui sim a gente vai ter aqueles vários scores de fatores de risco que eu vou falar depois, né? Então, Malampate, a distância interincisivos, a distância tiro-mentoniana e uma ventilação difícil, que então é um paciente que eu não consigo ventilar e que os fatores de risco serão outros. Então, pacientes que têm barbas, pacientes com IMC elevado, que já têm histórico de apneia, que tenham acima de 55 anos e que não tenham dentição. Então, o que ele coloca na introdução do artigo? Que nem sempre, num momento de emergência, tanto na UTI ou no próprio pronto atendimento, a gente vai conseguir prever, principalmente porque aqueles scores para a gente prever uma via aérea difícil, eles são feitos numa situação ideal, tá? E a gente pode se deparar com 2 problemas, ou problemas anatômicos, que ele vai chamar como via aérea, normalmente a gente costuma colocar no grupo da via aérea difícil, então vai ser ou relacionado à laringoscopia ou à passagem do tubo orotraqueal, ou problemas fisiológicos, que tem muito mais a ver com a condição de base do paciente, então cardiopulmonar, que vai estar relacionado a uma hipoxemia e uma hipotensão peri-intubação, tá? Ele sempre coloca um checklist do que a gente tem que ter, então, checklist de dispositivos de resgate, como bunge, máscara laríngea, material para crico de resgate, né, cristalóides, felinefrina, e o ideal seria, nesses momentos que a gente define fatores de risco, ter pelo menos 2 médicos presentes no ato da intubação, tá? Então, o que é uma dificuldade anatômica? Então, é um paciente que tem um histórico pré-difícil intubação, tem uma imobilidade da mandíbula ou do pescoço, deformidades faciais ou cervicais, tem sangue ou vômito na cavidade oral, pode ter sons de obstrução de via aérea alta, né, como estridor. E aqui, por último, ele coloca como alteração do estado mental. E ele também coloca como imobilização cervical, daí sim, colar cervical. Eu coloquei um asterisco nessa alteração do estado mental e do colar cervical, porque são os 2 principais fatores que na UTI dificultam a gente avaliar, idealmente, os fatores de risco para uma intubação difícil. A gente precisa lembrar que lá em 85, quando o Malampati criou o score dele, como que ele definiu o score, né? Então, um paciente sentado, de frente para o médico, então, primeiro tem que estar sentado
tem que estar com os olhos na mesma altura do examinador. Se eu vejo só o palato mole, isso é um preditor de que vai ser uma viária difícil. Se eu vejo toda a úvula e vejo os pilares, isso seria fácil, tá? Uma intubação fácil. Só 2 anos depois, então, que Samson e colaboradores dividiram em si o score de Malampati, que são os 4 scores. Eu trouxe essa parte histórica só para a gente relembrar. Foi feito para condições ideais, né? Então, o paciente sentado, que colabora, consciente, tá? Então, aqui só relembrando, Malampati 1 a gente consegue ver os pilares anteriores e posteriores. Malampati 2 eu vejo toda a úvula. 3 eu vejo só a base da úvula. E 4 eu não vejo nada dela, eu vejo só o palato mole, tá? E o que ele coloca como dificuldades fisiológicas? Então, são pacientes que já têm algum grau, alguma descompensação, né? E para hipoxemia, ele coloca que pacientes que entraram em ciência, estão sendo intubados por insuficiência respiratória, já têm uma doença pulmonar prévia, e pacientes que eu não consigo manter com a pré-oxigenação com uma saturação maior do que 100%, eles têm um fator de risco para descompensar com hipoxemia durante a intubação. E como que a gente deve tentar evitar isso, né? Pelo menos nesse artigo, o que o grupo faz é usar a ventilação com pressão positiva, tá? Então, eles usam numa FI de 100% por cerca de 5 minutos. Algo que a gente tem que estar bem atento é que esse paciente, para fazer essa ventilação com pressão positiva pré-intubação, ele não pode ter risco de broncoaspiração, tá? Então, se eu tenho um paciente com risco de hipoxemia, mas também com risco de broncoaspiração, aí sim eu teria que ir para o catéter nasal de alto fluxo ou para uma máscara com reservatório habitual, tá? E para o risco de hipotensão. Então, ele coloca que existem vários mecanismos para o paciente evoluir com hipotensão durante a intubação, as próprias medicações que são feitas, diminuição do tônus simpático, diminuição do retorno venoso quando eu coloco uma pressão positiva na ventilação, tá? Então, se eu sei que é um paciente que já está mais hipotenso, a gente pode induzir com ketamina. Ele coloca que cristalóide só se indicado, então, não se recomenda o uso profilático de cristalóide, né, durante a indução, achando que o paciente vai ficar hipotenso, então eu já vou corrigir. É só realmente quando o paciente fica hipotenso, ele coloca a fenilefrina também como uma droga de resgate. Então, ele padroniza. E a gente vai seguir uma linha do tempo nessa ordem do que a gente tem que ter, tá? Eu identifiquei os fatores de risco, então, na realidade deles, né, eles separam um vídeo laringo, tem que ter um bunge, tem que ter, inclusive, um terceiro médico disponível na situação, e tem que ter um material para cricotireoidostomia, tá? Aqui ele coloca uma foto que ele vai, como se fosse simular qual deveria ser a função de cada participante do momento. Então, o médico principal, a gente percebe aqui que são 3 médicos, tá? O principal, então, tá na posição da cabeceira, tá com o vídeo laringo na mão, e ele também tem uma bolsa válvula máscara, caso seja necessário. Qual que vai ser a função dele? Então, pré-oxigenar, fazer a laringoscopia, fazer a intubação, enquanto está pré-oxigenando também manter a permeabilidade das vias aéreas. A função do segundo colaborador é ficar de olho nos sinais vitais. Então, ele está bem posicionado de forma com que ele tenha acesso ao monitor, e ele tem imediatamente numa das mãos uma máscara laríngea e tem um bunge, para caso as coisas não funcionem bem, né, e precise trocar o dispositivo. E ele coloca também um terceiro profissional que está pronto com o bisturi na mão direita, para caso seja necessário realizar uma crico de resgate. Aqui ele coloca crico de resgate como eles fazem a incisão, passam o bunge e daí passariam um tubo 6 pelo bunge, tá? Eles utilizaram para sistematizar esse esquema deles, principalmente o sistema Vortex, tá? Eu especificamente não conhecia muito sobre essa ferramenta, então trouxe aqui só como uma forma complementar para vocês. Então, o Vortex, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta de alta acuidade para facilitar no manejo da via aérea difícil, tá? Ela é uma ferramenta visual, ela é flexível, ela tem que ser facilmente aplicada para todos os profissionais, então tem que ser facilmente difundida. Ela tem que ser simples porque ela tem que ser aplicada em tempo real, tá?
E ele coloca que para a gente ter um sucesso na via aérea, além de simulação, tem que ter um número, né, um N adequado. E mais do que isso, por mais que a gente tenha diversos protocolos, na situação de estresse as coisas fogem de controle. E é justamente isso que a ferramenta do Vortex tenta evitar. Então, aqui, ele coloca, na verdade, ele é um funil, tá? Então, a gente tem que imaginar isso aqui como um funil, como vocês podem ver aqui embaixo da imagem. Então, a gente tem os 3 dispositivos e o objetivo aqui é manter a oxigenação alveolar, independente do dispositivo que a gente está usando. Seja máscara facial, seja tubo orotraqueal ou seja máscara laríngea. E a partir do momento que com nenhum desses eu consigo manter a oxigenação, automaticamente eu caio na crico, tá? Isso ele não dá escapatória, ele não deixa a gente com dúvida, tá? Então, sempre considerar bem tudo que a gente já conversou aqui, né, no artigo. Então, boa posicionamento, todos os dispositivos separados, se estão nos tamanhos adequados, se eu tenho um aspirador montado, se o oxigênio está no fluxo certo, se o paciente está bem sedado e entregue, tá? E aqui eu trouxe um vídeo, mas só para mostrar mais ou menos como que funciona esse sistema, que é o que lá eles utilizam mais como base. Então, aqui a gente tem os 3 dispositivos que podem ser usados, podem começar com qualquer um deles, dependendo da experiência de quem está realizando o procedimento, e a partir do momento que um não deu certo, a gente vai recorrer ao outro, tá? E não importa com qual começou. Então, por exemplo, você pode começar com a intubação direto, sempre com essa ideia de que quando não vai dando certo, a gente vai descer num nível. Então, aqui ele começou com a máscara, não deu certo, foi para o tubo, foi para a crico, tá? Além disso, a qualquer momento, se eu garanto essa oxigenação alveolar, independente de com qual dispositivo, ele entra para a Green Zone, que é uma zona de segurança. Então, eu oxigenei o paciente, deu tudo certo, eu posso ficar tranquilo para tomar outras decisões, tá? E aqui só para vocês terem a ideia visual do funil, tá? E ele coloca várias linhas que ele chama como linhas de vida, algo assim, que a gente vai descendo realmente uma espiral. E a ideia do funil a partir do momento que um dos dispositivos não deu certo, a gente vai descer num nível e se não der certo, a gente vai cair na crico, tá? A ideia do azul mais claro é quando eu ainda tenho mais tempo, e vocês percebam que aqui no final ele é um azul mais escuro, fazendo menção que o paciente já vai estar mais cianótico, e a cada degrau que eu desço, eu tenho menos tempo para tomar a minha decisão, e o paciente também tem menos tempo, tá? Então, o que é possível concluir, né? Que nem sempre a gente consegue prever quando vai ser uma via aérea difícil, mas que padronizar e ter uma boa técnica, uma equipe bem treinada, talvez seja o caminho para a gente evitar complicações e ter um bom desfecho aí no final. É isso. Ótimo, linda a tua aula, Amanda. Bom te ouvir outra vez, fazia tempo que você não dava aula aqui. E gostei muito dos teus slides, para variar, né? Sempre com os bonequinhos. E muito didática e muito boa. Parabéns. Acho que está aberto, acho que talvez vamos ouvir um pouquinho o Bruno e depois a gente abre para perguntas. Queria ver os teus comentários primeiro, Bruno. Boa noite, doutor. Bem-vindo aí outra vez. Né? Às vezes você participa à distância, mas hoje protagonista. Vai lá, Bruno. Tá, o senhor está me ouvindo? Todo mundo me ouve? Te ouvindo perfeitamente. Então tá, eu tentei separar aqui, doutor, só alguns comentários sobre o artigo e algumas outras coisas de prática e de revisão de outras coisas só para acrescentar a apresentação da Amanda. Então, em relação ao artigo, acho que ela abordou super bem. Parabéns, Amanda. Acho que reforçar essa questão de, se você tiver 2 profissionais, não abra mão disso. Não tem por que você ficar entubando o paciente sozinho se tem um outro médico com experiência que possa te ajudar nesse sentido. Acho que isso é sempre importante, já começar, independente da dificuldade da via aérea, tendo um profissional do teu lado. Então, a ideia do artigo é deixar um na cabeceira e outro à esquerda ou à direita do paciente para ajudar esse
esse profissional vai ajudar a ventilar o paciente, caso seja necessário, que a gente chama de ventilação a 4 mãos, vai passar o material para o intubador, vai checar a cardioscopia, vai monitorizar o paciente, então isso ajuda bastante. Essa abordagem do Vortex Approach eu também não conhecia, achei bem interessante essa padronização desse funil aí. E a respeito, então, dessa questão de viária difícil, especificamente, eu acho que a gente sempre tem que encarar o paciente como uma possível viária difícil. Lógico, a gente tem formas de antecipar uma viária difícil, a gente tem os scores, a gente tem o score de Mallampati, a gente tem alguns sinais dos doentes que vão sugerir que a viária vai ser mais difícil, inclusive a ventilação vai ser mais difícil, então a gente, por exemplo, sabe que pacientes obesos, diabético, por conta às vezes, diminuição da mobilidade da articulação temporomandibular, isso pode dificultar, então você tem que pensar que o diabético é uma viária difícil, lembrar que o paciente que tem hipotireoidismo pode ter macroglossia, então são algumas condições mais comuns que podem dificultar essa visualização e depois uma ventilação também. Então, esses são os mais comuns, né? A gente tem uma série de síndromes e de scores, além do Mallampati, de distância externo-mentoniana, distância entre os dentes. Então, isso acho que é importante a gente ter uma noção. Lógico que isso é um conhecimento muito mais do anestésio, né? Mas em relação, então, à viária, a gente sempre tem que encarar como uma viária difícil. Em questão de ventilação, lembrar que paciente obeso, IMC mais alto, paciente com barba, paciente que não tem alguns dentes, a gente também sempre tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que antes, na primeira tentativa, já, se não é lógico, um paciente que tem o paciente está em parada cardiorrespiratória, que você precisa agir de uma forma mais rápida, ou um paciente que chega num pronto-socorro, por exemplo, sangrando, com uma hematêmese franca, uma broncoaspiração maciça, eu acho que a gente sempre tem que tomar o cuidado de posicionar o paciente, de se cercar da melhor forma possível para evitar uma viária difícil. Então, independente, por exemplo, do COVID, a gente consegue monitorizar o paciente, a gente consegue posicionar o paciente, e sempre quando eu falo com anestésio, assim, com outros colegas, acho que esse é o mais importante, sabe? O posicionamento. Então, eu vejo que muita gente, às vezes, subestima a questão do coxim, a questão de levantar a cabeça, deixar numa posição realmente com a cabeça mais elevada, com a cabeça estendida, tentando alinhar eu sempre falo isso para os residentes, tentando alinhar o tragus com o externo, porque isso te deixa uma viária muito mais fácil. Então, se você se cerca de posicionar o paciente, certifica que tem um buge ali perto, ali na tua UTI, não precisa nem abrir, mas pelo menos deixar perto, videolaringo para pacientes que vão ter um Mallampati aí, 3, 4, mas acho que principalmente isso, você se cercar disso, lógico, a monitorização é muito importante, a questão dos sedativos, uma coisa só a mais que, às vezes a gente não consegue intubar, mas você consegue ventilar o paciente, então isso é muito importante. Você pode esperar o bloqueador neuromuscular passar para ver se o paciente acorda, ou caso você tenha feito o rocurônio e se você tiver, por exemplo, o Sugamadex, que é um antagonista, você pode também esperar esse efeito passar e fazer um antagonista e esperar o paciente acordar. Então, não necessariamente você vai ter essa obrigação de intubar o paciente. Agora, se você se depara com uma situação não intuba, não ventila, aí a conversa é diferente, né? Então, eu acho que sempre quando a gente se preocupa em chamar outro profissional ou se preocupa com esses materiais depois de uma tentativa subotimizada, você já perdeu uma oportunidade, as suas próximas tentativas podem ser mais frustras, né? Então, acho que cuidar bastante com isso. O protocolo da Sociedade Americana de Anestésia, então, é você se certificar disso, a partir de 3 tentativas você considera uma intubação difícil, pode pedir mais uma tentativa de um quarto colega mais experiente, e aí, caso ele não consiga, você tem que partir para outras estratégias, né? Seria o caso do da máscara laríngea. Qual que é o problema da máscara laríngea? Você não estabelece uma viária definitiva, então você vai com uma estratégia temporária, uma ponte. Quanto tempo que eu posso ficar com uma máscara laríngea? Eu posso ficar 30 minutos até 3, 4 horas sem nenhum problema.
E aí, se você não consegue, aí você vai ter que estabelecer uma VA definitiva, né? Em relação a essa situação de não entubo, não ventilo, por exemplo, se não tem uma máscara laríngea, ou se você tem uma tentativa falha com a máscara laríngea, o que pode acontecer também, aí você tem que partir para a VA cirúrgica. Eu, sinceramente, acho eu conheço, como cirurgião, eu conheço cirurgiões que têm uma preferência, mais experiência de fazer direto uma traqueostomia, que é o que a gente está mais acostumado a fazer, do que uma crico. Então, lógico, a crico é mais fácil, na teoria, você vai ali e incisa a membrana e passa um tubo 6, que seja. Mas a traqueostomia, se você consegue ventilar o paciente e ele está sedado, você pode manter ele ventilando e fazer com calma o procedimento cirúrgico e fazer a traqueostomia, que é um procedimento um pouco mais difícil, mas se você tem prática com isso, fica mais fácil. Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha pontuado. Deixa eu ver se eu não estou deixando passar nada. Eu acho que não, doutor. É só questão do bloqueador mesmo. Acho que o bloqueador sempre ajuda. Também a gente facilita a oxigenação, facilita o posicionamento, facilita a visualização das cordas vocais. Então, acho que sempre, se a gente tem bloqueador, é interessante a gente usar. Acho que era isso que eu tinha para pontuar, doutor. Legal. Quero ouvir um pouquinho o Saurinho. O Saurinho falou uma coisa muito importante na aula da Dalier na semana passada. Foi uma aula só para os R1s, eu achei que era importante trazer aqui para os outros residentes também, e para todo mundo que está nos ouvindo. A Mirella também está aí, que é quietinha no cantinho dela, mas eu e ela, que nos formamos numa época que não tinha uma formação formal para medicina intensiva, né? O que a gente viu de doentes morrerem, né, por dificuldade de pegar vias aéreas, de manter via aérea, isso se tornou menos frequente, mas ainda é frequente, mas já foi muito mais frequente no passado. Então, fazer treinamento de ventilar adequadamente o doente, de oxigenar adequadamente e de utilizar essas 4 alternativas, eu acho que quando você vai ler via aérea, você tem tantas ferramentas diferentes que você pode utilizar, mas para quem está começando, basicamente, são 4 ferramentas. Né? Aprender a fazer ventilação com bambu, com a máscara, aprender a fazer a abertura da via aérea com uma mão só, acoplar direitinho a máscara e ventilar o doente com um ar enriquecido com oxigênio. Isso, de um modo geral, num doente que está sedado e eventualmente bloqueado, você consegue manter uma boa saturação de oxigênio, dar uma estabilizada no doente. Então, fazer isso de forma adequada é fundamental. Ter máscara laríngea, a maior parte dos nossos carrinhos de emergência, se não todos hoje, tem máscara laríngea. Aprender a entubar, obviamente. Mas como os nossos residentes eles não são cirurgiões, Bruno, nós temos que enfatizar a necessidade de ter sempre a cricotireoidostomia como uma estratégia para não perder o doente com insuficiência respiratória. Né? Isso praticamente está em todas as recomendações de via aérea difícil, de treinamento de médicos intensivistas, de emergencistas para poder atender o doente agudo. E eu praticamente não vejo ninguém fazer cricotireoidostomia. Estou imaginando que praticamente ninguém tem nenhuma dificuldade com via aérea, o que provavelmente não é verdade. Então, essa revisão da Critical Care, uma revista importante, é do pessoal do Serviço de Emergência da Vanderbilt, coloca que se vocês tiverem habilidade com esses 4 elementos, souber ventilar bem um doente, entubar, usar a máscara laríngea, e, em último caso, colocar um tubo 6,5 numa cricotireoidostomia com um pique só, isso tem que fazer parte do treinamento de todo médico de emergência, todo médico intensivista,
para a gente não perder um doente, obviamente que depois dá um tempo do doente poder ser estabilizado e de ter outros recursos para poder fazer a intubação ou, eventualmente, uma traqueostomia definitiva. Saurim, quero te ouvir outra vez. Boa noite, doutor. Me escuta? Perfeitamente. Bem, gostei muito da aula da Amanda. Sou suspeito para falar também, gosto muito do tema, mas basicamente o que eu tinha conversado na semana passada é que os doentes, quando eles são entubados, né, eu tive isso durante a minha formação médica, eu acompanho o serviço de anestesiologia bastante lá no Evangélico, e os colegas da anestésio, um em especial, um dos chefes do serviço, ele gostava muito de pregar um dogma, digamos assim, de que é absolutamente perdoável você não conseguir entubar um doente, mas é absolutamente imperdoável você pegar um laringoscópio na mão e não saber ventilar. E acho que isso é fato, né? Acho que os colegas não estavam na semana passada, mas eu acho que isso é importantíssimo. Você não entubar um paciente não necessariamente vai matar ele, mas você submeter o paciente à intubação sem ter primeiro lapidado toda a habilidade necessária para ventilar o doente, isso sim pode ser muito prejudicial. Acho que, além disso, algumas outras coisas também são interessantes no tema. Existe um médico emergencista americano, ele chama George Kovacs. Ele é bastante entusiasta assim, de via aérea, e ele coloca um terceiro grande grupo de dificuldade de via aérea, que é a via aérea que não necessariamente anatômica, nem necessariamente fisiologicamente difícil, mas psicologicamente difícil. Então, mais abordando a parte do médico, do colega que está intubando, se ele não tiver preparado do ponto de vista psicológico para a dificuldade de via aérea, se ele não tiver calmo e tranquilo, acompanhado, tudo isso entra, né? A gente não pensa, talvez, nisso de forma técnica, mas tudo isso entra na avaliação da via aérea. Se você não tiver num dia bom, se você não se sentir confiante com aquela via aérea, não deve ser você o médico responsável pela intubação. Você tem que estar absolutamente sob controle da situação e capaz de manejar tudo que pode acontecer ali. Outra coisa que eu comentei na semana passada, tenho certeza que a maioria deveria concordar comigo, é que você precisa passar com apuro em via aérea uma vez para nunca mais querer passar e fazer de absolutamente tudo que você puder para nunca mais passar aperto com via aérea. E acho que tudo isso se mistura, né? Agora que a gente está lá no hospital de reabilitação, eu, o Dr. Bruno, o Orlando, Letícia estava conosco, a Paula, o Marcelo agora. Acho que todos nós ali, a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana, sujeito a sofrer dificuldade com via aérea, porque é uma coisa rotineira, é corriqueiro, e eu acho que toda a via aérea do paciente com coronavírus, ela é inerentemente, fisiologicamente difícil, né? É um paciente extremamente hipoxêmico, ele deteriora fácil, rápido, e acho que a gente vai melhorando esse manejo com o tempo, principalmente lidando com esses doentes, tem sido uma oportunidade muito importante, acho que no mundo inteiro, né, não só aqui, para melhorar o manejo de via aérea, manipulação de via aérea de paciente fisiologicamente difícil. Então, ele pode, muitas vezes, misturar os dois, né? Um paciente hipoxêmico pode ser obeso, né? A gente tem uma prevalência maior, né, dos doentes obesos críticos, né? Um fator de risco importante. Então, acho que tudo isso, acho que é isso que eu queria colocar, doutor. Acho que perfeito. Acho que nós temos que andar agradecendo a Amanda, o Bruno, comentários do Saurim. Então, não podemos mais ficar. Acho que vamos para frente. Luísa, tudo bem? Oi, doutor, tudo bem. Tudo bem? A Luísa está aí, a Carol está aí, Carol? Oi, doutor. Tudo bem?